O Necromante Lê. A BBC tem um programa no YouTube muito bom, a BBC Lê. A voz do narrador é espetacular. Inclusive, eu prefiro a voz do narrador do que da narradora. Espetacular. Eu estou longe de sequer cogitar do estagiário do narrador da BBC. Mas eu pretendo ler alguns trechos de livros com vocês e comentá-los. O meu forte não é ler, mas eu pretendo dar uma ajuda no comentário. É uma leitura, e você poderá aproveitar, então, a leitura dos melhores textos que eu já li na vida, com um comentário meu, uma observação en passant. Quero começar, não podia ser diferente, com o Tratado de História das Religiões, do monstruoso Mircea Eliade. Essa é a versão da Cosmos, de Portugal, meu livro de cabeceira, esse eu não doarei. Esse eu tenho uma afeição muito especial por ele, porque eu li numa tacada só em 18 horas, lá em Belford Roxo, no chão da sala, onde morávamos Bel, eu e meus 2 filhos. Foi uma iniciação. Eu não tinha ideia do que eu ia encontrar. E eu comecei uma pessoa e terminei outra pessoa quando terminei a leitura. Foi uma experiência magnífica. Aqui está resumida a percepção do Eliade para o trabalho da fenomenologia da religião. O nome é Tratado de História das Religiões, mas é um manual de fenomenologia da religião. Mas é impossível fazer fenomenologia sem conhecimento histórico. A fenomenologia se aplica ao objeto real, verdadeiro, tal qual ele se manifesta, e não em especulações metafísicas, de modo que, sem o material disponibilizado pela história da religião, não dá para fazer fenomenologia da religião. Eu vou ler com vocês, obviamente não poderei ler num único vídeo, o capítulo 1, chamado Aproximações, Estrutura e Morfologia do Sagrado. Um capítulo maravilhoso. O livro é maravilhoso, mas esse capítulo é superlativamente bom. Me ressinto de ter lido esse livro sem ter lido a introdução a um outro livro dele, Origens. Eu não sei se eu fui tentado, como são tentados os leitores de Eliade no Brasil, a transformá-lo num teólogo. Eu tive sorte de ter bons professores de hermenêutica na minha formação, um deles, o Haroldo Reimer, e nós já tínhamos aprendido a ler sabendo o que é uma leitura fenomenológica e o que é uma leitura teológica. Então, eu não me recordo nunca, mas a minha mente é muito traiçoeira, mas eu não me recordo nunca de ter tratado o Eliade como um teólogo. Mas se eu tivesse lido a introdução a Origens, The Quest, em inglês, antes, teria sido muitíssimo mais proveitosa a leitura. Porque nessa introdução ao livro Origens, há a definição de sagrado do Eliade. E esse capítulo se chama Aproximações, Estrutura e Morfologia do Sagrado. Se eu soubesse a definição de sagrado do Eliade à época, a experiência teria sido ainda mais profunda. Então eu vou começar te informando do conceito de sagrado do Eliade, que é: o sagrado é um elemento da estrutura da consciência. O sagrado é um elemento da estrutura da consciência. A experiência do sagrado é uma atualização hermenêutica e ecológica de uma faculdade da mente humana. Ela é uma experiência humana por excelência. E como experiência humana, tudo o que há nessa experiência é
única e exclusivamente humana. Inclusive a interpretação e os seres criados nessa interpretação. Tendo isso em mente, vamos ler. 1. Sagrado e profano. Todas as definições do fenômeno religioso apresentadas até hoje mostram uma característica comum. À sua maneira, cada uma dessas definições opõe o sagrado e a vida religiosa ao profano e a vida secular. É quando se trata de delimitar a esfera da noção de sagrado que as dificuldades começam. Dificuldades de ordem teórica, mas também de ordem prática. Pois antes de se tentar uma definição do fenômeno religioso, convém saber de que lado será necessário procurar os fatos religiosos. E, principalmente, de entre esses fatos, os que se deixam observar em estado puro, isto é, os que são simples e estão mais próximos da sua origem. Lembrem o meu vídeo sobre religião. Se religião é necessariamente um fenômeno de alienação. Nem nas sociedades cuja história podemos seguir, nem entre os primitivos, os menos civilizados, em parte nenhuma, esses fatos são acessíveis. Os fatos em estado puro, fatos religiosos em estado puro, não existem hoje. A rigor, dependendo do que Eliade chama de fatos religiosos em estado puro, jamais existiram. Mas o argumento dele é que, se existiram, não estão presentes mais na sociedade, no que ele está coberto de razão. Encontrar-nos-emos quase por todo lado na presença de fenômenos religiosos complexos, que pressupõem uma longa evolução histórica. Aqui convém explicar a você a diferença entre simples e complexo, termos que ele usa. Simples é um elemento constituído de uma única peça. Ela não tem um monte de peça, ela não é complexa. Uma coisa simples é uma página de um livro. Uma página em branco, uma lauda, é simples. Um texto é complexo. Então, o fenômeno religioso é complexo, porque ele é constituído de inúmeros elementos, de toda ordem e de toda sorte. E ele se pergunta sobre o elemento religioso original na sua simplicidade. Não há elemento religioso original na sua simplicidade. O fenômeno religioso já nasce como ele é hoje, com uma diferença. Hoje, os conteúdos já foram dados, e no passado, os conteúdos tiveram que ser inventados. Tirando isso, não há diferença nenhuma. Por outro lado, a reunião de documentos apresenta também importantes dificuldades práticas, por duas razões. Primeira, ainda que nos contentemos em estudar uma só religião, a vida de um homem mal chegaria para levar tal investigação a cabo. Segundo, se nos propusermos o estudo comparativo das religiões, até várias existências seriam insuficientes para se alcançar o objetivo proposto. Ora, o que nos interessa é justamente este estudo comparativo, o único capaz de nos revelar, por um lado, a morfologia inconstante do sagrado, e, por outro lado, o seu devir histórico. Lição fundamental: ninguém conhece religião se só conhece uma religião. Via de regra, os religiosos não têm a mínima ideia do que seja a religião. Por isso, não se deve discutir com seriedade religião com religiosos. É, inclusive, uma perversidade fazer isso com religiosos, principalmente religiosos simples, muitas vezes simplórios. Não se faz isso. Há que se respeitar os simplórios. Mas compreender as religiões é compreender um universo muito grande de religião. O que já lança por terra aquela ideia pré-concebida do passado, não muito distante, de que era necessário ser religioso para compreender uma religião. Então, se esse axioma de Eliade aqui está correto, você teria que ser, ao mesmo tempo, budista, hinduísta, shintoísta, taoísta, cristão, do candomblé.
do Jeje, do Queto, da Jurema, da Barquinha, da religião Inca, para você poder saber o que é religião. Tolice completa. Desde que você tenha os documentos e tenha formação fenomenológica para o distanciamento heurístico adequado, os documentos te dão acesso, dentro desse limite que o Eliade apresenta, a uma adequada configuração do fenômeno religioso. Para nos abeirarmos desse estudo, fomos, pois, obrigados a escolher certas religiões, entre aquelas que a história registrou ou que a etnologia nos revelou, e também alguns dos seus aspectos e de suas fases. Um duplo recorte. Algumas religiões e dessas, alguns aspectos e algumas fases. Ainda que sumária, esta escolha é sempre uma operação delicada. De fato, se quisermos delimitar e definir o sagrado, ser-nos-á necessário dispor de uma quantidade conveniente de sacralidades, isto é, de fatos sagrados. Você precisa de uma amostragem grande. Por exemplo, um adepto das religiões protestantes considerará que religião é uma relação subjetiva com a divindade. Lê do engano, querido. Esse é um aspecto de um tipo de religião. Há religiões em que não se desenvolve qualquer relação subjetiva com a divindade. E é tão religião quanto a religião protestante. O problema do protestantismo é ter se eleito como critério do mundo, em todos os campos. É a megalomania cristã protestante. Esta heterogeneidade de fatos sagrados começa por ser perturbante e acaba pouco a pouco por se tornar paralisante, pois se trata de ritos, de mitos, de formas divinas, de objetos sagrados e venerados, de símbolos, de cosmologias, de teologúmenos, de homens consagrados, de animais, de plantas, de lugares sagrados. E cada categoria possui sua própria morfologia de riqueza luxuriante e frondosa. Usou uma árvore como metáfora. Muito bom. Encontramos-nos assim na presença de um material documental imenso e heteróclito, variado, pois um mito cosmogônico melanésio ou um sacrifício bramânico, se você não sabe o que é uma coisa ou é outra, está em condições difíceis de estudar o fenômeno religioso, em ou evangélico, não têm menos direito de serem tomados em consideração do que os textos místicos de uma Santa Teresa ou de um Nichiren, do que um tótem australiano, um rito primitivo de iniciação, o simbolismo do templo Barabudur, o traje cerimonial e a dança de um xamã siberiano, as pedras sagradas que se encontram por quase toda parte, as cerimônias agrárias, os mitos e os ritos das grandes deusas, a instauração de um rei nas sociedades arcaicas ou as superstições em relação com pedras preciosas. Olha a variedade. Tudo isso é sagrado, tudo isso é religião. Porque tudo isso foi sacralizado por processos antropológicos como expressão da atualização do sagrado como elemento da consciência. Não há hierarquia aí. De nenhuma espécie. Baixa a tua bola. Hein, evangélico? Hein, cristão? Vamos bater a bola? Vamos descer do salto? Hein? Cada documento pode ser considerado como uma hierofania. Hierofania, um termo técnico que ele vai informar mais à frente, mas é uma manifestação do sagrado. Atenção! Para o religioso, alguma coisa sagrada se manifestou. A gente já sabe, nada se manifestou. É a interpretação do religioso que se expressa na forma de ele ter experimentado a manifestação de alguma coisa, mas é um fenômeno mental. O sagrado é um elemento da estrutura da consciência. Nada acontece lá fora, tudo acontece aqui dentro. Mas a mente dos antigos não sabiam, interpretaram a partir da experiência mitológica do religioso. E 100 mil anos depois, mesmo com doutorados, a gente ainda continua fazendo a mesma coisa. Vou repetir. A gente continua interpretando da mesma forma.
Cada documento pode ser considerado como uma hierofania, na medida em que exprime à sua maneira uma modalidade do sagrado. As diversas formas de atualização da experiência do sagrado como elemento da estrutura da consciência. As diversas personalidades, as diversas comunidades, as diversas culturas, as diversas geografias, as diversas datações em que a experiência religiosa se atualizou, codeterminam mutuamente a interpretação inventada pelo religioso da sua experiência antropológica. Experiência que é sem conteúdo, para a qual nós inventamos conteúdo, depois transformamos em doutrina e em verdade, pela qual matamos e morremos. Vou repetir o parágrafo. Cada documento pode ser considerado como uma hierofania, na medida em que exprime à sua maneira uma modalidade do sagrado e um momento da sua história, isto é, uma experiência do sagrado entre as inumeráveis variedades existentes. É muita lucidez. Mas isso é óbvio ululante para quem estuda antropologia da religião, etnologia da religião, sociologia da religião, fenomenologia da religião. Filosofia da religião, cuidado, porque tende a ser cristianismo disfarçado em filosofia, salvo se forem as verdadeiras filosofias da religião. Mas muita filosofia da religião é teologia disfarçada. Aí, qualquer documento é para nós precioso, em virtude da dupla revelação que realiza. Revela uma modalidade do sagrado, enquanto hierofania, enquanto momento histórico, revela uma situação do homem em relação ao sagrado. Aqui está, por exemplo, um texto védico que se dirige ao morto. Rasteja para a terra tua mãe e possa ela salvar-te do nada. Esse texto revela-nos a estrutura da sacralidade telúrica. A terra é considerada como uma mãe. Telus mater. Mas revela-nos, ao mesmo tempo, certo momento da história das religiões indianas. O momento em que esta telus mater era valorizada, pelo menos por determinado grupo de indivíduos, como protetora contra o nada. Valorização que virá a tornar-se caduca pela reforma upanishádica e pela pregação de Buda. Para voltarmos ao ponto de partida, cada categoria de documentos, mitos, ritos, deuses, superstições, queridos, superstições, para o estudante de religião, para o fenomenólogo da religião, para o historiador da religião, as superstições valem tanto quanto a doutrina da Trindade. Ainda tem bola para baixar. Viu, evangélico? Viu, cristão? Viu, monoteísta? Baixa a tua bola. Para voltarmos ao ponto de partida, cada categoria de documentos, mitos, ritos, deuses e superstições é para nós igualmente preciosa quando pretendemos compreender o fenômeno religioso. Esta intelecção realizou-se constantemente no quadro da história. Só pelo simples fato de nos encontrarmos em presença de hierofanias, nos encontramos em presença de documentos históricos. É sempre numa certa situação histórica que o sagrado se manifesta. Ah, os teólogos! Como precisam dizer que o divino se prende às circunstâncias, porque Eliade disse que o sagrado se manifesta em circunstâncias históricas. Não tem nada disso, criatura. É porque o ser humano é datado, é circunstancial e é histórico. E a experiência do sagrado é uma experiência da mente. E a mente não é um vazio ontológico. Ela é preenchida pelas categorias históricas da cultura. Logo, as experiências do sagrado, porque são hermeneuticamente interpretadas e produzidas pela mente histórica, dado que a mente é histórica, circunstanciada e preenchida com os conteúdos históricos datados, essas experiências são datadas. Não tem nada de divino nenhum se vinculando à historicidade. Por favor. Até as experiências místicas mais pessoais, atenção, adoradores dos místicos, atenção,
As experiências apofáticas são verdadeiras experiências. As catafáticas estão contaminadas com o humano, mas as apofáticas... Ai, ai. Até as experiências místicas mais pessoais e mais transcendentes sofrem influência do momento histórico. Todas. Até aquela que você acha arquetípica. Os profetas judeus são os dispensadores dos acontecimentos históricos que justificaram e serviram de suporte à sua mensagem. São também os agentes da história israelita que lhes permitiu formular certas experiências. Como fenômeno histórico e não como experiência pessoal, o niilismo e o ontologismo de certos místicos mahayânicos não eram possíveis sem a especulação upanishádica, sem a evolução da língua sânscrita. O que de maneira nenhuma significa que qualquer hierofania, assim como qualquer experiência religiosa, seja um momento único, sem repetição possível na economia do espírito. Não, pelo contrário. Mimese, mimetismo, macaqueação é o que não falta. As grandes experiências não se assemelham somente em seu conteúdo, mas frequentemente também pela sua expressão. Rudolf Otto pôs em revelo semelhanças surpreendentes entre o léxico e as fórmulas de Mestre Eckhart e os de Sankara. O fato de uma hierofania ser sempre histórica, isto é, de produzir sempre em situações determinadas, não destrói necessariamente a sua ecumenicidade. Algumas hierofanias têm um destino local, há outras que têm ou adquirem valências universais. Os indianos, por exemplo, veneram certa árvore chamada Asvata. Simplesmente para eles, a manifestação do sagrado nessa espécie vegetal é transparente, pois só para eles a Asvata é uma hierofania e não apenas uma árvore. Por consequência, esta hierofania não somente é histórica, aliás, como toda hierofania, mas é também local. No entanto, os indianos também conhecem o símbolo de uma árvore cósmica, Axis Mundi. E esta hierofania mítico-simbólica é universal, pois as árvores cósmicas encontram-se por toda parte nas antigas civilizações, inclusive em Jerusalém. Queremos acentuar que a Asvata é venerada na medida em que incorpora a sacralidade do universo em contínua regeneração. Ou seja, é venerada porque incorpora, participa ou simboliza o universo representado pelas árvores cósmicas das diferentes mitologias. Mas ainda que a Asvata se justifique pelo seu simbolismo, que aparece também na árvore cósmica, a hierofania que transubstancia uma espécie vegetal numa árvore sagrada só é transparente para os olhos dos membros da sociedade indiana. Ou seja, apenas a sociedade que aceita a interpretação de que naquela árvore o sagrado se manifesta, repetirá na liturgia, no culto e na tradição a crença de que o sagrado ali se manifesta. O sagrado é uma experiência fundante e depois uma experiência mimética, de catequese, de adestramento da cultura local. Para criar ainda um exemplo, desta vez o exemplo de uma hierofania ultrapassada pela própria história do povo em que se realizou. Os semitas adoraram um certo momento da sua história o par divino do deus da tempestade e da fecundidade, Baal e a deusa da fertilidade, sobretudo da fertilidade agrária, Belit. Os profetas judeus consideravam esses cultos como sacrilégios. Os profetas judeus não. Os textos dos quais os profetas judeus assim foram desenhados, Eliade. No seu ponto de vista, isto é, no ponto de vista dos semitas, não. Do ponto de vista da tradição dos textos que foram produzidos no período pós-exílico, Eliade. Não confunda as narrativas bíblicas com história. E é um problema com o Eliade que eu tenho. Eliade, quando fala do Antigo Testamento, comete colossais equívocos. Colossais equívocos. Acabou de cometer um, gravíssimo. E a pergunta que eu me faço é, se ele comete equívocos quando se aproxima de uma religião tão pequena, de uma tradição tão pequena quanto a israelita,
não cometerá quando se aproxima das grandes? Bem, com relação à Índia, há a vantagem de que ele foi iniciado. Espero que, então, quanto à Índia, ele tenha uma melhor performance. Quanto ao Antigo Testamento, não. No seu ponto de vista, isto é, no ponto de vista dos semitas, não. No ponto de vista da narrativa bíblica produzida séculos depois, que por intermédio da reforma mosaica, não há reforma mosaica de nenhuma natureza do Antigo Testamento, chegando a uma concepção mais elevada, mais pura, mais completa da divindade. Ai, lixo puro, Eliade. Lixo puro. Essa crítica era plenamente justificada? Não. Nenhuma crítica à religiosidade de terceiros é plenamente justificada. É preconceito e perversão. No entanto, o culto paleossemítico de Baal e de Belite nem por isso deixava de ser também uma erofania. Sim. Ainda hoje. Revelava até a exacerbação e ao monstruoso a sacralidade da vida orgânica, as forças elementares do sangue, da sexualidade e da fecundidade. Monstruoso aqui está bem escrito no sentido do significado etimológico, né? Monstruosidade, aquilo que é mostrado, demonstrado. O monstro é aquilo que mostra a verdadeira profundidade das coisas. Há o mito de Baal, por exemplo, inserido nesse contexto, de Baal e Belite, um mito de fertilidade de Baal, que diz que Baal caminha pela praia. O pênis ereto de Baal cava sulcos na areia. O pênis de Baal aí representa o arado. E os sulcos na areia, a vagina da deusa. Então, o culto de fertilidade vê mitologicamente o arado cavando a terra, o pênis adentrando a vagina da deusa, o pênis do deus e a vagina da deusa. Hoje isso soa repugnante para a moral vitoriana dissimulada dos monoteístas, mas no passado isso era absolutamente natural. Tão natural para quem vive na fazenda. O sexo para quem vive no campo é uma coisa, para quem vive nos apartamentos é a pornografia do YouTube. Tal revelação conservou-nos o seu valor, se não durante milênios, pelo menos durante numerosos séculos. Esta hierofania continuou a ser valorizada até o momento em que foi substituída por uma outra, que, realizada na experiência religiosa de um escol, se afirmava mais perfeita e mais consoladora. A forma divina de Javé levava melhor sobre a forma divina de Baal. Não é verdade isso. Isso é uma retroprojeção preconceituosa e falsa pós-exílica, que retroprojeta as circunstâncias históricas do século V, IV no passado. A batalha de Elias com Baal, na minha avaliação, é ficção. E Eliade nadou de braçada na ficção, tornando a ficção em fato histórico. Não te louvo, Eliade. Eu amo Eliade. Mas quando ele vai para o Antigo Testamento, como, aliás, muita gente boa, diz muita asneira. A forma divina de Javé era representado como touro, igual o Baal, não tem diferença nenhuma. O pênis de Javé, o pênis de Baal, não tem diferença nenhuma. A forma divina de Javé levava a melhor sobre a forma divina de Baal. Revelava a sacralidade de uma maneira mais integral. Não, nada disso. Santificava a vida sem desencadear as forças elementares concentradas no culto de Baal. Nada disso. Nada disso. Apenas a centralização do culto de Yahvé no Templo de Jerusalém, no período pós-exílico, o castrou. A castração de Yahvé não tem absolutamente nada a ver com uma superioridade do culto em relação aos cultos anteriores. Assim como o monoteísmo de Mohammed, o monoteísmo protestante, o monoteísmo cristão, não tem absolutamente nada de superior em relação aos outros deuses. É a violência da espada que garantiu a sua vitória, e mais nada. Aliás, o monoteísmo é infinitamente inferior em ética e em valor ao politeísmo. Nós continuamos a ler o nosso querido Eliade. É bom para a gente perceber que nós temos direito de ser idiotas de vez em quando, porque os nossos mestres o foram.
Continuando. Até que, finalmente, esta hierofania javeísta triunfou. Ela triunfou pela espada, pelo assassinato dos profetas. E se os profetas eram assassinos de profetas de Baal, por que os sacerdotes os mataram? Ai, o povo gosta de se enganar. E na medida em que representava uma modalidade universal do sagrado, era por sua própria natureza acessível às outras culturas. Assim como o Islã, assim como o budismo. Todas as grandes religiões são acessíveis universalmente. Eu poderia ser budista. Alguém já comentou comigo aqui na tenda que a minha mística é a mística zen budista. Eu diria, se eu fosse místico, e não sou, seria do recorte zen budista. Se encontrares Buda, mata-o. Hein? Porque se você encontrou Buda, não é Buda. De onde se conclui que certas hierofanias, ritos, cultos, formas divinas, símbolos, são ou tornaram-se assim multivalentes ou universalistas. Na verdade, toda e qualquer religião pode se tornar universalista. Só dê poder a ela. Se os portadores do culto tiverem canhões, a religião se tornará universalista. Não há qualquer privilégio de nenhuma natureza em religião nenhuma. Há outras que permanecem locais e históricas, inacessíveis às outras culturas. Caíram em desuso durante a própria história da sociedade em que se tinham produzido. Sim, por razões históricas, e nada tem a ver com a estrutura dessa própria religião e com essa hierofania em particular. Vamos interromper a leitura por aqui. Continuo no próximo vídeo lendo o segundo ponto do capítulo, dificuldades metodológicas. Uma observação. O que acabamos de fazer? Jogar na lata do lixo o fetichismo do livro. Você não pode ler um livro como um papa-hóstia, como um coroinha, como um menino da classe da escola bíblica dominical. Você deve ler o livro como um ser humano adulto, consciente, capaz de ler o que está lendo e criticar o que você está lendo, ainda que seja uma pessoa que você ama. Eu amo Mircea Eliade. Eu amo este autor. Eu devo a minha lucidez, se lúcido eu for, então, se eu sou louco, eu devo a minha loucura ao Eliade, mas o que eu sou, em grande medida, não é o único débito que eu tenho com o único autor, mas eu tenho débitos que não podem ser pagos para este autor. Mas como eu o leio, como eu quero ser lido. Se eu disser algo que despudoradamente soa ideológico, quem me ler deve dizer, isso é ideológico, e me dar a chance de retrucar. Eliade não está vivo. Ele não pode retrucar a minha crítica de que ele falou muita asneira aqui sobre o Antigo Testamento. Agora, a asneira que ele fala está baseada na asneira que ele leu. O século XX produziu muita tolice, muita porcaria em relação ao Antigo Testamento. E ele repetiu, porque quando você quer abraçar o mundo com as pernas, e ele tentou, e foi relativamente bem sucedido, na minha opinião, você comete o problema de se basear nos outros. Então, espero que você entenda na prática o que é o fetichismo do livro. Uma experiência curiosa, alguém que na minha banca de doutorado não tinha muita boa vontade para com o meu texto, em determinado momento fez um comentário. Não dá para entender a sua relação com os autores que você cita, porque num parágrafo você os acompanha e no outro você diz que eles estão errados. Ou você está se sustentando nele ou não está. Como eu ia explicar para o ilustre doutor da banca
que ele é um fetichista dos autores. Como eu ia explicar que um doutorando pedindo, por favor, me dê um diploma, tinha algumas coisas para dizer para ele sem parecer ofensivo? E o que eu disse foi, mas às vezes ele diz uma coisa certa e outras vezes uma asneira. Quando ele diz uma coisa certa, eu aplaudo. Quando é uma asneira, ou eu finjo que não estou vendo, ou numa tese de doutorado eu ponho nota de rodapé. Nisto não te louvo. É o óbvio. É o meu problema com grupos de estudos. Os grupos de estudos são tietes dos autores. Não me sinto bem em nenhum grupo de tietes. E não me sinto bem também com pessoas que tentam fazer de mim um ídolo. Detesto quem fica atrás de mim puxando o saco. Eu espero que os peregrinos aqui da tenda tenham independência absoluta de mim. Ainda que gostem do que eu digo, ainda que concordem com o que eu digo, tenham a distância prudente dos pesquisadores, dos questionadores. Façam como eu faço com o Eliade. Me amem, mas com prudência. Me amem e me respeitem, mas com autonomia. Se eu falar uma besteira como esta do Eliade, me descasquem, sem piedade. Até o próximo vídeo.